Bom, então na semana passada eu expliquei para vocês o que é e para que serve o conjugado de um número complexo. Hoje nós vamos adiantar um pouquinho e eu vou mostrar para vocês o que se chama de o início da parte de coordenadas polares, que nada mais é do que o argumento de um módulo de um número complexo. Só que antes de eu mostrar isso para vocês, eu preciso retomar um pouquinho na parte de trigonometria, para a gente entender o que é seno, cosseno e tangente. Tá? Então, é necessário que eu compreenda essa parte primeiro, para depois eu ir para as coordenadas polares. Ok? Bom, então, nesse primeiro momento, o que eu estou querendo que vocês façam? Vocês vão entender o ciclo trigonométrico. Mas vão entender o ciclo trigonométrico vocês mesmas construindo, tá bom? Já que vocês serão professoras, serão educadoras, e vocês vão utilizar alguns recursos daqui para frente, e eu quero que vocês entendam, então, essa parte trigonométrica, mas utilizando o software, tá bom? E o software que é bem usual, que é gratuito e que os educadores usam muito é o GeoGebra, tá bom? Então, vejam o que eu quero que vocês façam. Eu vou explicar superficialmente, tá bom? E depois a gente vai acertando os detalhes durante essas 2, 3 semanas seguintes aqui que nós teremos. Bom, a primeira ideia que eu quero que vocês compreendam é que o GeoGebra, então, eu gosto de utilizar o GeoGebra online, tá? Depois eu deixo o link aqui para vocês darem uma olhada. Então, é esse daqui. Eu vou deixar no chat aqui o link. Bom, o GeoGebra tem várias aplicações, mas eu quero que vocês utilizem ele, por enquanto, apenas na construção. Então, veja, abriu aqui, tá bom? Então, eu entrei direto no site. Ele está online, então eu não estou instalando nada no meu computador. Nós já trabalhamos um pouquinho com ele. Essa primeira parte aqui, ó, que vou ver, é onde eu arrasto ele. Bom, eu levo para cá, levo para lá. Eu gosto de ir um pouquinho, né? Deixar ele um pouquinho maior. E aqui eu tenho, então, a malha, né, quadriculada. Aqui eu tenho o eixo Y, e aqui o eixo X. Eu posso escrever aqui, né, então, bem tranquilo. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer um ciclo trigonométrico utilizando o GeoGebra, e aí nós vamos estar trabalhando com esse ciclo trigonométrico. Então, bem tranquilo, nós não vamos fechar isso hoje, nós vamos ter umas 2, 3 semanas para vocês construírem. Olha o que eu vou fazer. Eu vou construir, então, um ciclo bem no centro da origem do sistema cartesiano. Como eu vou fazer aqui? Ó, vou aqui em circunferência com centro, ó, fiz uma circunferência. O centro dela vai ser a origem do sistema de coordenadas. Vou abrir aqui um tamanho que eu queira, tá? Vamos deixar um tamanho aqui 4. Tá bom? Ó, raio 4. Vou aqui para eu poder trabalhar com ele, ó, tá vendo? Então, o raio aqui é 4. Tá bom? Raio 4. O que é o raio? É o comprimento do centro até um ponto da circunferência. Então, tenho aqui. Ok? Bom, então, primeiro passo. Fiz um círculo, né? Porque nós vamos trabalhar com o ciclo trigonométrico. Bom, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Veja que eu tenho algumas propriedades. Eu dividi o sistema cartesiano em 4 partes. Cada parte dessa daqui é chamada de quadrante. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Ok? Então, eu vou escrever isso daqui por enquanto. Vou inserir texto. Vou clicar aqui. Ó, primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Ok. Vou arrumar aqui, ó. Primeiro quadrante. Aí aqui eu posso escrever segundo quadrante. Vamos ver. Segundo quadrante. Segundo quadrante. Ok. Terceiro quadrante.
E aqui, o quarto quadrante. Quarto quadrante. Ok? Bom, meninas, então aqui eu dividi o ciclo trigonométrico em 4 partes. Cada parte dessa é chamada de quadrante. Tudo bem? Nós vamos trabalhar com a função seno, a função cosseno e a função tangente. Tá bom? Eu vou começar, vou explicar uma primeiro, tá? Eu vou falar um pouquinho da função seno, ok? A função seno. Bem, dá uma certa diferença, porque até antes do ensino médio, até quando a gente trabalha no nono, primeiro ano, a gente fica fazendo a trigonometria no triângulo retângulo. E os ângulos são sempre menores que 180 graus. Quando eu passo para o ensino médio, eu começo a trabalhar com ângulos muito grandes. E aí começa a dar uma confusão danada na cabeça do aluno. Tá bom? Por quê? A trigonometria no triângulo retângulo, o maior ângulo é de 180 graus. Já quando eu estou trabalhando com o ciclo trigonométrico, esse ângulo pode ser muito maior que 180 graus. Vamos só imaginar aqui, agora que eu quero que vocês prestem atenção. Quantos graus tem uma circunferência? Quantos graus na circunferência? Mariana? Mariana? Ana Flávia? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, a Lívia respondeu. Então, uma circunferência tem 360 graus. Então, voltem novamente aqui, ó, tá vendo? A circunferência toda é 360 graus. Então, se eu quero, por exemplo, o ângulo daqui, ó, do início, até aqui, vai ser um ângulo de uma reta, então 180 graus. Se eu quero, por exemplo, o ângulo daqui até aqui, ó, até essa parte aqui. Então, eu vou ter, ó, 90 graus, 180, 270 e metade de 90. Então, seria 315 graus. Entendeu? Então, veja só, cada quadrante aqui tem 90 graus. Ok? Ó, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. A circunferência toda tem 360 graus, então cada quadrante tem 90 graus, beleza? Bom, o que acontece é que se eu der 2 voltas, eu vou ter 360 graus mais 360 graus. Então, antes eu não tinha ideia do que era 500 graus. O que é 500 graus? Eu não tinha essa noção. Quando eu trabalho no ciclo trigonométrico, eu tenho essa noção. Por quê? 360 graus é uma volta e eu tenho que andar mais 140 graus. Ok? Então, olhem só. O que seria um ângulo de 500 graus? Eu teria que dar uma volta, 360 graus, e teria que percorrer mais 140 graus. Então, 140 graus. Andei 90, então 360 com 90, 450. E eu teria que percorrer mais 50 graus aqui. Bom, se ele todo aqui vale 90, então 50 graus seria mais ou menos aqui. Ok? E mais uma informação. Até quando eu estava no ensino fundamental, eu não tinha noção de ângulo negativo. O que é ângulo negativo? Por exemplo, o que é o ângulo de menos 80 graus? Bem, eu vou pensar o seguinte: quando eu giro no sentido anti-horário, ele é positivo. Ó. Se eu andar para cá, ele é positivo. Se eu andar para cá, no sentido horário, ele vai ser negativo. Então, um ângulo de, por exemplo, menos 100 graus. Vamos fazer aqui, deixa eu escrever isso aqui para vocês. Um ângulo de menos 100 graus. Menos 100 graus.
menos 100 graus. Olha só, um ângulo de menos 100 graus. O que vai acontecer com um ângulo de menos 100 graus? Ó, eu estou aqui, certo? Aqui é a origem dele, menos 100 graus. Se fosse 100, ele seria para cá. Como ele é negativo, ele desce. Então, menos 100 graus vai andar para cá, ó, nesse sentido. Então, vamos lá. Andei 90 graus, deu menos 90. E tenho que andar para cá, certo? Então, menos 100 graus seria mais ou menos aqui. Ó. Vou marcar aqui, tá bom? Ó, sentido horário, 90, e andei 10. Então, faço de conta que menos 100 graus é aqui, certo? Ó, vou escrever isso daqui, menos 100 graus. Beleza? Porque, ó, eu ando daqui para lá. Bom, só que menos 100 graus, eu posso pensar que é o seguinte, ó, eu olhei daqui para lá, né? Então, menos 100 graus, se eu olhar daqui para cá, vai ser 90, 180, e aqui, ó, se eu andasse ele todo para cá, seria 270. Só que ele andou 10 daqui para lá. Então, seria mais 60 graus. Então, eu escrevo que menos 100 graus é a mesma coisa que 260 graus. 260 graus. Menos 100 graus é igual a 260 graus. Por quê? Ó, menos 100 graus eu andei para cá, certo? Ó, 90 para cá e andei 10. Menos 100. Só que menos 100 graus, se eu olhar ele no sentido positivo, ó, eu vou olhar para cá, 90, 180. Se eu andasse mais 90 aqui, seria 270. Só que eu não andei mais 90, eu andei apenas 80. Certo? 80. Então, 180 com 80, 260 graus. Muito difícil? Muito difícil, pessoal? Muito complicado? Não? Não? Bom, eu acho que para a gente começar, seria bacana, então, acho que vocês localizarem isso daí, tá? Eu vou fazer o seguinte. Vocês vão estar praticando, tá bom? Eu vou deixar a sala aqui aberta, eu vou ficar aqui à disposição e eu gostaria que vocês praticassem isso agora, tá? Eu gostaria que vocês... É fácil entrar, tem o link do GeoGebra, e eu gostaria que vocês fizessem exatamente isso que eu fiz. Exatamente isso. Todas em duplas, tá? Em duplas. E depois, assim que vocês fizerem esse desenho, eu vou sortear uma para me apresentar. E pronto. Somente isso. O que é positivo, o que é o quadrante, e conseguirem fazer isso no GeoGebra. O que vocês acham? Ok? Somente isso. Ó. Vamos mostrar, ó, exatamente isso que eu fiz. Então, podem utilizar o celular, podem utilizar o computador e explicar isso daqui. Ó. Vocês vão fazer esse desenho, tá? Ó, vão fazer esse desenho. Vão escrever aqui, ó, quadrante, quadrante, o que é o quadrante. Vão explicar, por exemplo, o que é um ângulo maior de 180 graus, um ângulo de 600 graus. Um ângulo de 600 graus, eu tenho que andar aqui, 360, e tenho que percorrer mais 240 graus. Quando é um ângulo negativo? Bom, mas um ângulo negativo, ele pode ter a mesma congruência, o mesmo correspondente com um ângulo positivo, como eu fiz nesse exemplo. Então, basicamente, vocês têm que fazer isso. Eu acabei de falar para essa aula. Em duplas, tá? Em duplas. Se vocês quiserem, eu posso abrir uma sala aqui para vocês baterem papo, ou vocês conversam entre vocês mesmas, né? E aí a dupla vem e só fala, professor, nós já fizemos. E dentre todas aqui, eu vou sortear uma dupla para me apresentar. Vou sortear mesmo, aleatoriamente. Vou lançar um objeto aqui, a dupla que sair me apresenta.
Uma ou duas duplas? É melhor, acho que eu vou sortear duas duplas. Beleza? Tudo bem? Então, nós vamos fazer isso, tá? Eu vou deixar vocês um tempinho para vocês praticarem. E daqui a 15 minutinhos, exatamente 15 minutos, vocês voltam para cá e aí eu vou sortear as duplas para me apresentar. Vou sortear duas duplas para me apresentar. Essas duplas podem ser uma só apresenta, uma apresenta a tela e a outra fala. Pode ser do jeito que vocês quiserem. Tudo bem? Então, eu vou estar aguardando 15 minutos para vocês me apresentarem.